Meu nome é Marcelo Alves, sou diretor de Seguridade da FAPES. É um prazer estar aqui e vamos começar mais uma conversa com a FAPES. E hoje vamos falar basicamente sobre como funciona o novo plano CD. Mais uma vez eu conto aqui com a presença da gerente de Previdência, Mariana Sherman, e também com o gerente de Atuária, Rodrigo Uchoa. Antes de começar a falar do plano, eu gostaria de trazer algumas informações de atualização do nosso processo do nosso processo... Perdão, aqui tive algum problema do nosso processo de migração. Nós temos 3 frentes, basicamente, né? Uma frente regulatória e de governança, uma frente interna da FAPES, que é de processo de sistemas, e uma frente que é muito importante também, que é de comunicação com os participantes. Em relação à parte regulatória, conforme a gente até colocou em comunicação recente, a gente obteve recentemente a aprovação da SEST, né? É um passo importante aí dentro de todo esse cronograma de aprovação. Contamos com a aprovação da SEST e agora o processo todo está sendo encaminhado para a Previc, né? A gente tem mantido um contato muito próximo com a Previc. Semana passada, eu e o nosso diretor superintendente, o Jason, nós estivemos presencialmente na Previc, fizemos reunião, já temos mais de uma reunião, né, junto com a Previc, com a presidência da Previc, com a diretoria da Previc. Foi também o representante do mantenedor, do patrocinador, do BNDES. E aí a gente está encaminhando já conversas com a Previc em relação a esse cronograma, né, a nossa perspectiva de aprovação em janeiro. E tudo leva a crer que a gente vai conseguir, de fato, essa aprovação em janeiro. É claro que a gente depende de um órgão externo, né, do órgão regulador, mas todos os esforços estão sendo feitos. Essa semana mesmo a gente teve reunião técnica, né, a equipe da FAPES com a equipe da Previc, então isso está indo bem. Então, tudo leva a crer que a gente vai conseguir essa aprovação em janeiro e aí a gente vai conseguir materializar esse cronograma como ele está aqui, né? Então, abertura do período de opção em maio e o término do período de opção em junho. Se por acaso a aprovação da Previc não vier em janeiro, aí a gente vai ter que fazer a acomodação desse cronograma, mas, como eu coloquei, a gente está bem otimista em relação a que, de fato, a gente obtenha essa aprovação em janeiro. Em relação à parte de processos e sistemas, eu coloquei esse slide aqui, mas não vou entrar no detalhe, mas era só para colocar que é um grande esforço que a FAPES tem feito, né? Esse projeto, ele basicamente demanda energia de todas as áreas da FAPES. Eu diria que todas as áreas da FAPES estão envolvidas, com exceção da nossa equipe de saúde, né? Mas todas as outras equipes estão envolvidas, o esforço é muito grande. Na revisão de processos e, principalmente, na operacionalização de todas essas regras, né, e regulamentos, e no esforço de TI. Mas eu só coloquei esse slide aqui para tranquilizar também de que estamos dentro do cronograma, a energia correta tem sido colocada, os esforços têm sido feitos, investimentos, e em termos de processos e sistemas, a gente vai estar preparado também para atender no cronograma previsto, que é janeiro de 2026. E na parte de comunicação, é uma outra vertente também muito importante. A gente começou as comunicações desde fevereiro, esses esclarecimentos. Vamos até o final do ano. A próxima já vai vir o nosso diretor de investimento, Leonardo, colocar as preocupações e os tópicos relativos à parte de investimento, que é uma parte super importante, porque, como a gente já detalhou em apresentações anteriores, no caso de um plano CD, o participante tem um protagonismo maior na escolha da carteira. Exatamente. Então, é importante que ele entenda toda essa dinâmica, mas a gente também está dentro do cronograma, né? A gente tem lives aí previstas até o final do ano, e depois ainda tem toda a discussão do simulador, etc. Então, só para mostrar que nas 3 vertentes, né,
quer seja regulatório e de governança, processos, sistema e comunicação aos participantes, as 3 estão correndo bem, estão dentro do cronograma, então a gente está trazendo uma tranquilidade aí aos participantes de que, de fato, isso vai ser colocado. Queria fazer algumas considerações ainda antes de entrar no tema propriamente dito, né? Na última live, a gente falou do processo de cálculo de crédito de imigração, e aí é natural, né? Assim, a gente começou já a ver uma movimentação, as pessoas... A gente sabe, né? Boa parte ali todo mundo está curioso para saber qual é o crédito de imigração, né? E aí começaram a surgir várias proxies, né? Multiplica pelo 8, multiplica pela reserva, 3 multiplica pela portabilidade, enfim. O que eu posso dizer é que a gente já fez vários cálculos aqui, né? E nenhuma dessas proxies elas estão perfeitamente aderentes a isso, né? Até porque cada caso é um caso. Tem gente que paga joia, tem gente que não paga joia, tem gente que entrou, está próximo da aposentadoria, tem gente que está longe da aposentadoria. Então, assim, a gente vai disponibilizar esses valores em janeiro, né? Esses valores não vão ser disponibilizados em maio. A gente vai fazer uma disponibilização prévia desses valores, que vai ser em janeiro. Então, só pedir aí um pouquinho mais de paciência, falta aí outubro, novembro, dezembro. Em janeiro a gente apresenta. E aí a gente está tendo um cuidado muito importante aqui, né? Porque a gente sabe que as pessoas, quando tiverem esses valores, depois elas vão comparar com os valores que vão ser efetivos. Vão ter diferenças, porque esses valores mudam todo mês, né? Conforme a gente já detalhou em outras lives, a maneira de cálculo, a gente precisa, em algum momento, estabelecer ali uma fotografia, porque esses valores estão permanentemente em alteração, por mais diversos motivos, né? Não só o tempo, mas também as premissas que são usadas. Então, a gente está tendo um cuidado especial em relação à disponibilização desses valores. Vão ser em janeiro, essa disponibilização vai ser em janeiro, porque já vão contar com as premissas atuariais novas. Então, esse é um cuidado também. Então, muito provavelmente, vai ter alteração de janeiro para maio? Vai. Mas não vai ser tão grande, né? A gente espera que essas alterações sejam menores, porque o cadastro e as premissas vão estar lá. Então, peço só aí um pouquinho mais de paciência, né? Em relação a esse tema. E não confiar muito nessas proxies, porque, de fato, elas... É difícil de ter alguma aderência, né? Então, só um pouco aí de cuidado em relação a esses valores. Em relação à joia, a gente tinha comentado na última live, né, do impacto de amortização de joia, né? Foi uma pergunta que foi feita. Se eu, por acaso, antecipar minha joia, isso tem algum impacto? A gente explicou esse impacto. A gente prometeu, a gente até, claro, depois de uma informação dessa, todo mundo fica com curiosidade de saber qual é o seu saldo de joia. A gente tinha pedido, né, não façam FaliFapos, a gente vai disponibilizar isso no portal. Então, um recado é que isso está no portal. Se vocês entrarem agora no portal, vocês vão conseguir ver esse saldo de joia. Isso daí está ali junto na parte de complementação, né? Quando vocês entram na parte de previdência, aparece complementação de benefício e instituto. Então, ali naquela área vai ter um cardzinho também com joia. Então, quem clicar ali vai ver. Quem clicar e tiver zerado é porque não tem joia. A gente tem hoje 840, 850 participantes que têm joia. E aí, por conta desse assunto específico, teve muita demanda. Então, a gente vai fazer uma live específica semana que vem, só a respeito de joia. Então, o pessoal já está convidado, né? Vai ser na quarta-feira, não vai ser na sexta. Então, é um ponto importante aí também para as pessoas entenderem como é que se dá essa dinâmica, quais são os tempos e movimentos. Tem uma parte importante aqui que a gente vai passar de operacionalização, né? Porque a gente imagina, de repente, vai ter uma quantidade aí significativa, então vai ter um esforço da FAPES também para processar isso tudo. A gente vai colocar todos esses pontos com bastante calma e transparência na quarta-feira. Então, já fica aí o convite para as pessoas que têm joia para essa conversa na quarta-feira. Imagino que o pessoal nosso aqui da comunicação já está endereçando aí a parte de convite, né?
E um outro ponto aí para destacar também em relação ao nosso hot site, né? A gente fez ali uma atualização, então tem ali informações a respeito do processo do TCU, propriamente dito, e depois do processo de migração, onde a gente está colocando todas as lives, né, de uma forma assim, bem didática, as lives, e depois um FAQ em relação a cada uma dos temas das lives. Então, isso aí vai ficar, acho que fica uma forma assim, bem didática e bem amigável para o participante ter acesso às informações passadas, né? Bom, vamos começar, então, o tema de hoje, né? Como funciona o novo plano CD. Eu queria só fazer alguns comentários antes a respeito do contexto, né? Porque isso é importante. Então, a migração ela surge dentro do acordo que houve TCU, BNDES e FAPES, né? Esse acordo foi em 18 de setembro de 24, né, que foi a formalização do acordo. E ali ele estabeleceu que existiria uma migração e as condições que essa migração seria encaminhada, né? Estabeleceu o prazo de 2 anos, né, o compromisso FAPES e BNDES junto ao TCU de endereçar toda essa migração em 2 anos. Estabeleceu que a migração vai ser voluntária, exclusiva para todos os participantes do sistema BNDES. Essa é uma dúvida que de vez em quando aparece, né? Mas eu sou participante do PBB, mas eu sou da FAPES. Exatamente. Vem aí o importante esse contexto, né? Não está prevista uma migração de participantes da FAPES, porque essa migração ela surge dentro desse acordo com o TCU. Era um acordo decorrente de valores que estavam sendo discutidos exclusivamente com o BNDES. Então, essa migração é voluntária, exclusiva para todos os participantes, mas somente do sistema BNDES, né? E aí tem um ponto que é importantíssimo aqui, né? Esse plano CD ele terá contribuição máxima paritária, equivalente à média das contribuições vertidas ao PBB. O que significa isso? No momento da negociação, tinha que se definir qual seria essa contribuição máxima paritária, né? E aí o acordo estabeleceu o seguinte, olha, o raciocínio foi, né? O BNDES ele já faz uma série de contribuições de forma paritária no PBB. Ele poderia, eventualmente, nesse PBB-CD, fazer contribuições acima da média, abaixo da média, né? Abaixo da média haveria uma economia de recursos, acima haveria um gasto maior. A discussão se deu e ficou estabelecido que o BNDES arcaria com o mesmo custo que ele já tem no PBB atual. Então, a ideia foi essa, de manter esse mesmo custo, e aí ficou estabelecido que o BNDES arcaria, então, com a contribuição média do que está estabelecido no PBB. Outro ponto importante é um plano CD, mas ele contaria com os benefícios de risco que tem no PBB, né? Então, a gente tem o auxílio-doença, a morte e invalidez. Então, é um plano que vai contar com essa contribuição paritária dessa forma que a gente colocou e que vai contar também com benefícios de risco, auxílio-doença, morte e invalidez. Poderia não ter. Tem vários planos CDs que não têm essas coberturas de risco. Então, no nosso caso, teve Principalmente auxílio-doença, né? Auxílio-doença não é uma prática comum para planos CDs no mercado e foi um ponto muito importante na discussão, né? Para se garantir. O auxílio-doença não é comum, né? Não é visto como um benefício previdenciário, né? É visto como benefício trabalhista. É visto normalmente como benefício trabalhista, mas é isso, né? Dentro do contexto da migração, tem um histórico, né? Como tem no PBB, né, fazia sentido nesse plano CD ter também um auxílio-doença. Foi uma preocupação, né? Acho que foi uma grande preocupação da FAPES e do BNDES de criar um plano com que tivesse essa equivalência para fazer sentido a migração, né? A migração, ela tem, enfim, como a gente já falou, tem outros motivos pelo qual alguém migraria ou se manteria no PBB, mas esse foi um ponto que a gente, né, que a FAPES, que todos nós entendemos que era necessário aí, né? E fez parte dessa negociação, né, do acordo. Então, no detalhamento do que a gente vai colocar agora, né, do regulamento do PBCD, vocês vão perceber que ele é muito parecido com o PBCD que a gente tem, né, porque é um plano CD. Então, era
era natural, né, que ele tivesse já um DNA FAPES, né, um DNA BNDES, um DNA do que a gente tem. Só que ele incorpora essa questão do benefício de risco, né? E a gente está tendo uma preocupação de qualquer alteração, qualquer melhoria que se faça num, a gente faça no outro também. Reproduzir. Né? A gente vai reproduzindo, porque os planos CDs eles têm essa questão da flexibilidade, da opção, então isso traz valor, né? Então isso está sendo colocado aqui. Então vocês vão ver que é muito parecido com o PBCD, mas trazendo essas vertentes aí que vieram desse contexto da migração. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre esses benefícios previdenciários, né? Mário, acho que vale a pena destacar quais são esses dois tipos de benefício, o que a gente chama de benefício programado, né? E os benefícios de risco, né? Então, o novo, né, plano CD, o PBBCD, ele foi construindo olhando sobre a oferta de, né, o objetivo do plano é o acúmulo de recursos para que no futuro os participantes pudessem ter acesso a dois tipos de benefício, né? Os benefícios programados, que é aquele que você se programa, é a aposentadoria, né? E os benefícios de risco, olhando sobre a ótica da aposentadoria por invalidez, né? Que ela existe em plano CD, porque no plano CD é um acúmulo de recurso. Como você vai usá-lo, né? Enfim, se foi em função de uma invalidez, em função de uma morte, ou porque chegou lá o momento da aposentadoria, ele está previsto. Mas aqui a gente tem pontos específicos que a gente trouxe para o benefício de invalidez para a pensão por morte e mais a inclusão do auxílio-doença, que a gente traz um pouquinho essa equivalência do PBB para dentro do PBBCD. Então, esses são os dois tipos de grupos de benefício que estão previstos no novo plano. Rodrigo, então vamos falar aqui de benefício programado. O benefício programado, basicamente, é a complementação. É aquele que se programa para receber. Né? Ninguém se programa em invalidar, ninguém se programa em morrer, ninguém se programa em entrar em auxílio-doença. As pessoas se programam para se aposentar. Então, assim, a gente tem duas elegibilidades porque está refletindo o PBB. Então, a questão da aposentadoria por idade, que é a elegibilidade 2, que é 60 anos de idade para mulher e 65 anos para homem, sendo que 15 anos de contribuição. E outro seria o equivalente ao tempo de contribuição. Então, tem além dos 60 anos de idade, dependendo se é homem ou mulher, tem os 15 anos de contribuição, 30 anos de INSS e 35 se for homem. Lembrando que esse tempo de contribuição inclui a contribuição que foi feita ao PBB. Não começa do zero quando a pessoa migrar, né? Já conta o período que a pessoa contribuiu antes. E tem também, como no PBB, tem a aposentadoria antecipada. Aqui a elegibilidade muda. Aqui são 5 anos de contribuição ao plano. Lembrando que conta as contribuições que foram feitas no PBB. Então todo mundo... Então deixa eu fazer uma provocação aqui, né? Que era... Quando eu olho para essa... E o pessoal deve estar olhando e vendo a mesma coisa, né? Assim, tem um monte de regras de elegibilidade. Depois, antecipação, 5 anos. Como já conta o período do PBB e o PBB está fechado desde 2018, todo mundo já tem 5 anos. Sim, então todo mundo está elegível, né? Isso. A antecipada, todo mundo está elegível antecipada. E aí, por que a gente não colocou, então? Era mais fácil, né? No regulamento. Todo mundo já está elegível, em vez de colocar um monte dessas... Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Isso é para o benefício de risco, na verdade. Apesar de estar no programado, é para o benefício de risco. A gente vai mostrar mais na frente, mas o benefício de risco tem um dos módulos que ele simula uma contribuição até o benefício, vamos chamar aqui de pleno, né? Não antecipado. Então, a gente precisava de uma elegibilidade para fazer essa conta. A gente precisava, então, de uma referência para fazer os cálculos. Tá bom. Então, assim, o recado seria, todo mundo já está elegível. Quem migrar já está elegível. Sim. Né? E aí é um pouco o que a Mari estava colocando, né? Assim, no plano CD, a elegibilidade, ela vem, você olha para o saldo e você vê se aquele saldo é compatível com o que você quer de renda no futuro, né? Então, mas todo mundo já está elegível. Isso. Mas a gente precisava de uma referência, e por isso essas regras, né? Para o benefício de risco. Para poder calcular os benefícios de risco. Conforme a gente for explicando o benefício de risco, isso começa a se tornar mais claro, né? Então, porque de fato, todo mundo já está elegível. Obviamente, você tem outras condições, que é o término do vínculo empregatício, para você entrar, né, em benefício, mas todo mundo já estaria pelas condições do plano, né? Como você carrega esse tempo anterior, normalmente no mercado de entidade fechada, a gente chama de tempo anterior, né? Ele carrega essa adesão anterior, essa contagem de tempo de vinculação ao plano, ela é carregada. Então, todo mundo tá elegível. Está elegível. Então, tá bom.
Vamos então ao benefício de risco, né? E aí é interessante destacar, né, que no PBB existe benefício de risco também. Existe. Só que o PBB está dentro de um contexto de um plano de BD. Mutualista. E agora coletivo. A gente está tendo o desafio aqui de montar uma estrutura que tenha benefício de risco também, mas dentro de um plano CD. E é por isso que existe o benefício de risco, mas talvez ele tenha um desenho um pouco diferente, né? Exato. Porque no plano CD, como é o saldo que faz a função do benefício, a pessoa que está muito no início vai ter um saldo menor. Então, se a gente não fizesse nenhuma condição, nada adicional, a pessoa ia ficar com um benefício muito pequeno. Então, exatamente, ali entra as parcelas, né, do saldo de conta projetado e o seguro opcional, para fazer um benefício que seria equivalente, não seria igual, né? Pode ser maior, pode ser menor, vai depender do saldo, da projeção, enfim, da pessoa quando ela se invalidar. Ela não tem uma perda financeira motivada pela invalidez. Porque a ótica, né, é imaginar que se não tivesse acontecido o evento e em condições normais, né, o participante ele se mantivesse no plano até ele completar os requisitos de elegibilidade da aposentadoria plena, por isso a referência, né, como é que seria a evolução de acúmulo de saldo? Como a gente está falando de plano CD, em que o benefício ele é um resultado do saldo acumulado, como o Rodrigo falou, no início da vida ele ainda tem um saldo muito pequeno. Agora, se ele tivesse se mantido no plano, contribuindo com as contrapartidas da patrocinadora durante todo o período, até ele completar aquela referência, né? No caso da elegibilidade 1, 60 anos de idade, 30 de contribuição do INSS para mulher e 35 para homem, como é que aquele saldo se comportaria? Então, qual seria a evolução de saldo? Vamos explicar, então, um pouquinho o que é esse saldo de conta projetado, né? Legal. Então, ele né, como eu estava exemplificando, ele é a estimativa das contribuições futuras que seriam vertidas entre a data do evento, né, que no caso aqui a gente está dando como exemplo, né, a gente está falando sobre a complementação de aposentadoria por invalidez. Então, ela vai da data do evento da invalidez até a data em que ele completaria aquela elegibilidade plena. Porque quando a pessoa tem um evento desse, né, de invalidez, vamos tratar de invalidez, depois a gente fala de morte, mas de invalidez, a pessoa acaba ela perdeu a oportunidade de acumular recursos. De acumular recursos por conta do evento. Isso. E aí esse saldo projetado, de alguma forma, ele tenta complementar esse período, né, trazendo não só as contribuições que a pessoa faria, que o participante faria, como também as contribuições que a patrocinadora faria. Então, ele tenta simular essas contribuições que deixaram de ser feitas. Exato. Ele simula como o saldo se comportaria. Então, a gente vai ter um exemplo que vai ficar bem claro, assim, um exemplo numérico, mas ele projeta como o saldo estaria, né, em condições normais, como aquele saldo estaria acumulado lá naquela data. Vamos ver o exemplo, então. Vamos. Então, assim, a pessoa tem 2,5 milhões, né, de saldo. Acumulado naquela data, na data do evento, né? E aí ele está contribuindo no plano com R$5.000. Então, a patrocinadora, né, que faz a contrapartida do mesmo valor, também contribui com 5 mil. E vamos dizer que faltariam 100 contribuições até a aposentadoria dele, a aposentadoria normal. Porque lembrando, a antecipada, todo mundo já está elegível. Então, se fosse antecipada, ele seria zero, né? Por isso que você precisava daquela referência lá, para saber qual era a plena elegibilidade. Para você calcular quantas contribuições faltariam. Tá bom. Então, o saldo para o cálculo, né, do benefício vai ser o saldo que já está acumulado, que é aqueles 2,5 milhões, mais o saldo projetado. Mas qual o valor do saldo projetado? Então, a gente soma as duas contribuições, né, do participante e do patrocinador, vai dar 10 mil ali, vezes o número de contribuições até a aposentadoria plena. Então, nesse caso, o saldo projetado ficaria em 1 milhão. Somando já o saldo acumulado de 2,5 milhões, a conta seria feita com um saldo total de 3,5 milhões para o cálculo do benefício de invalidez. Isso. Ok. Mari, acho que vale a pena... De onde veio essa figura de saldo de conta projetado? Foi algo que a FAPES criou? Foi... assim, no grupo de trabalho, o pessoal, vamos pensar em algum benefício. Conta um pouco. Não, hoje, né, de novo, quando você falou, quando a gente olha para o PBB, a gente está falando de um plano mutualista, né? Mas hoje existe no mercado
planos que têm essa característica de projetar esse valor. De novo, né? Quando a gente está falando de CD, o momento em que você vai se aposentar está diretamente ligado a quanto você acumulou e quanto você imagina que você vai receber. Quando aquilo é suficiente, tá bom, de repente é o momento de você se aposentar, por isso todo mundo já está elegível. Quando você está falando de um evento de morte e invalidez, você está falando de uma perspectiva que a pessoa não teve a oportunidade de acumular até lá. Então, isso acontece. Então, o mercado já tem, o mercado já pratica isso, já existem entidades que possuem esse tipo de benefício. Então, assim, trazendo, né, na discussão, quando foi construído esse regulamento, com os nossos consultores externos, com o escritório de advocacia, com a IUI, o grupo interno da FAPES, o grupo de trabalho contava também com pessoas do patrocinador, a gente entendia que a gente... Era uma migração de plano BD para CD, então a gente não podia fugir da essência de um plano CD, por isso que não se fala, no caso de invalidez, de um mutualismo total, né? Mas entendendo que era uma oportunidade que a pessoa não teve de acumular. Então, de novo, ela projeta esse... Esse é um ponto importante, porque esse já é um instrumento consagrado do setor, né? Já não é uma invenção. Não está inventando a FAPES, não está inventando a roda. E, inclusive, a gente teve uma preocupação muito grande nas discussões do grupo de trabalho, até por conta do prazo curto, né, do cronograma, né, para atender aos compromissos junto ao TCU, de levar para a Previc já instrumentos que fossem conhecidos pelo mercado. Então, quando a gente chegou na Previc e falou, olha... É saldo de conta projetado. Não precisou dar outra explicação. Eles já sabiam o que era, já sabia como funcionava. É um instrumento altamente consagrado e que endereça esse tipo de preocupação. Agora... pode... Eu ia dizer que quando a gente for falar de pensão por morte, tem um ponto que também, na aposentadoria para invalidez, se você puder voltar um pouquinho, depois a gente vai falar sobre o seguro opcional, mas acho que é importante dizer que a proposta, o conceito do benefício é o saldo acumulado individualmente, no caso ele carrega o crédito de imigração, né? E as contribuições que foram invertidas, enfim, antes do evento. Esse saldo de conta projetado, mas se ainda assim... Né? Também foi uma preocupação que a gente teve. Se ainda assim os participantes entendem, né, antes até do evento, obviamente, que eles precisam, né, que eles querem uma proteção ainda maior, a gente vai ofertar de forma voluntária, né, e opcional um seguro adicional. E aí, com características de seguro, inclusive através de uma seguradora em que é contratado um capital segurado, né? Esse capital segurado ele tem um prêmio mensal e, no caso do evento, esse capital segurado soma-se esse saldo acumulado mais esse saldo projetado. Então, naquele nosso exemplo de 3,5 milhões, se o participante, porventura, ainda tiver, por hipótese, contratado 500 mil num seguro de capital segurado, ele ainda vai ter mais 500 mil para ser somado a esse saldo para ser convertido em renda. Essa foi objeto de uma grande discussão, né, no grupo de trabalho. Como a gente ia desenhar essa parte de benefício de risco, né? E aí tem esses pontos que a Mari acabou de colocar. Primeiro, tem que ser um benefício de risco que, de fato, atenda, que a pessoa se sinta coberta. Isso. Né? Mas é importante que haja flexibilidade, que as pessoas tenham opção, né? Isso é um valor e está aderente à ideia de um plano CD. Isso. E, obviamente, todos esses benefícios têm custo, né? Então, o fato de você estar, digamos, dando várias opções permite que cada qual obtenha o seu melhor desenho, né? Então, o saldo acumulado todos terão, o saldo de conta projetado todos terão. Muitos já vão se sentir devidamente cobertos. Suficientemente cobertos por isso daí. Isso. Mas eu quero um saldo a mais, eu quero uma cobertura a mais, eu quero um plus. Ok, então a pessoa vai ter opção, mas eu não preciso obrigar que todos paguem por isso, né? Isso. Então as pessoas que quiserem vão ter uma opção. A gente vai disponibilizar um simuladorzinho que vai ajudar as pessoas a fazer essas contas, né? Para elas, de alguma forma, entenderem, né? Se elas precisam ou não. Se o grau de cobertura é suficiente ou não. Isso vai depender muito do histórico das pessoas, se as pessoas estão mais próximas da aposentadoria ou não. E vai depender também de uma coisa que é de aversão de risco, que se a pessoa quer se sentir, né? Cada qual tem uma necessidade de cobertura diferente. Então, mas o importante é dar a opção e trazer esse desenho de forma que cada qual escolha conforme a sua seu melhor desejo, né?
Mas a gente falou então da aposentadoria de invalidez, vamos falar então agora da aposentadoria de morte, por morte. A pensão por morte é igual, né, à invalidez no sentido de como fazer o cálculo, diferente do benefício do PBB, né, que o PBB ele tem uma redução de benefício no caso de pensão, né, porque tem 50 mais 10 por dependente, então no mínimo 60. Nesse não, nesse a gente tem não tem redução nenhuma porque é o saldo do participante, não tem por que a gente tirar um pedaço do saldo do participante. Então isso já é uma diferença em relação ao BD. O saldo projetado é a mesma coisa, a gente vai mostrar que é igual. A gente fez questão de mostrar, a única coisa que muda no slide é a data da morte, ou antes estava a data da invalidez, que o restante é igual. E também tem o seguro, assim, como você tem o seguro da invalidez, você também pode fazer o seguro da pensão, da morte. E aí, o que é importante na questão dos dependentes, né? Tem os dependentes necessários, que são os mesmos dependentes necessários, tem a mesma figura dos dependentes necessários do PBB, e no mínimo 50% desse saldo vai para esses dependentes. Caso o participante queira também inscrever dependentes designados, ele pode até 50% destinar para esses dependentes designados, mas pelo menos 50% tem que estar com os dependentes necessários. Rodrigo, acho que vale a pena a gente relembrar o que é dependente necessário e designado, né? Porque essas nomenclaturas que a gente usa não está no dia a dia, né? Os dependentes são necessários, são os cônjuges ou companheiros, os filhos até 18 anos e os filhos que estudam até 24 anos. Né? Tem condições entre 21 e 24 tem que ser nível superior, mas enfim, filhos de estudantes até 24. Os designados são todos os outros que não estão no quadro ali dos necessários, né? Sempre lembrando a questão dos 50%. E aí vale a pena sempre relembrar aquele ponto, né, que a despeito, né, dos dependentes necessários, dos designados, mas na falta desses dependentes, sempre o saldo é sempre caso não tenha dependente algum registrado, né, esse saldo vai para a herança do participante e vai ser destinado aos herdeiros. Diferente, né, do PBB, o recurso é sempre do participante, da família, dos herdeiros. Todo o recurso, nada fica para o plano. Isso, assim, até se tiver um filho acima de 24 anos, exato, e ele é o único dependente, né, o único herdeiro, ele vai receber esse saldo no caso de falecimento. Perfeito. Vamos falar então do auxílio-doença, né? O auxílio-doença é um benefício que, como a Mari já comentou, não é um benefício comum em plano CD, mas a gente entende que é um benefício muito importante no PBB, que as pessoas dão valor no PBB, então que fazia sentido a gente manter esse benefício, apesar do mercado entender que é um benefício mais trabalhista do que previdenciário, a gente entendia que fazia sentido manter esse benefício. Então o valor, apesar de estar ali 10 vezes o V, o valor vai ser igual ao do PBB, porque 10 UV é igual a 1 UR do PBB. Então o benefício é igualzinho, não vai mudar o valor de benefício e ele vai ser estritamente BD. Esse sim vai ser estritamente BD. Esse valor não sai do saldo, esse benefício a ser pago não sai do saldo do participante. A gente vai comentar a questão do custeio desses benefícios de risco, né? Ele vai sair desse fundo de risco e ele é temporário, né? A figura do auxílio-doença ele é diferente dos outros benefícios pela questão temporária. Ele entra em auxílio-doença, ele vai ter um momento que ele sai do auxílio-doença. Então, o importante aqui é destacar que o auxílio-doença vai ser exatamente igual ao BD. Mesmo valor de complementação, sem mudança. As mesmas condições. Nenhum. E não sai do saldo dele, que foi um ponto importante que o Rodrigo falou. Ele não está consumindo diferente. É um benefício de fato, né? Sim. Diferente da pensão por morte e da invalidez, que tem uma complementação, né? Tem um valor que é complementado, mas que ele consome o saldo acumulado, o auxílio-doença não consumirá o saldo acumulado. Bom, então vamos falar agora como é que se dá o custeio, né? Porque assim, são benefícios, mas obviamente tem que ter lastro para essas coberturas, né? Então, como é que foi construído essa figura desse fundo de cobertura de risco, né? E aí, Rodrigo, vale a pena também falar da dinâmica, né? Porque é um mini BD dentro do CD. Sim. Isso.
Exatamente. Né? E aí, depois a gente faz alguns comentários aí, porque se é um mini BD, então um plano BD? Não é. Continua sendo um plano CD. Vale a pena entrar um pouco nessa... Eu vou começar pelo final, né? Assim, o plano, para a gente colocar ele como BD ou CD, a gente tem que olhar sempre o benefício programado. Tá? Então, o benefício programado, ele é 100% CD. Então, essa é a característica de um benefício programado. Ou seja, do BD, CD ou CV. A natureza do plano. Do plano. Então, essa é a primeira coisa. Mas vai ter um mini BD na parte de risco, né? Não é total. O que vai ser? O saldo projetado de invalidez e morte, ele vai ser coberto por esse fundo e o auxílio-doença todo vai ser coberto por esse fundo. Nada do auxílio-doença sairá do saldo do participante. Como vai ser? Para isso, a gente tem que construir esse fundo. A gente tinha ali duas escolhas, né? Começar o fundo do zero, tendo o risco de, caso acontecesse algum evento logo no início, esse fundo não está constituído e, de alguma forma, prejudicar todo mundo. Né? Então, a nossa ideia foi qual? Um pedaço do crédito de imigração será utilizado para constituir esse fundo. E caso necessário, porque como é um BD, a gente vai ter que fazer essa avaliação todos os anos. Ele pode ter pequenos desequilíbrios ali por conta dos eventos. Sim. E aí, a gente muda, a gente olha anualmente e vê se há necessidade ou não de colocar uma contribuição. Essa contribuição será um percentual daqueles 12% que a gente comentou. Então, ele já começa todo constituído, baseado no que a gente espera, né, das experiências e nos cálculos atuariais referentes ao que hoje já tivemos de experiência no BD. Né? Então, ele já começa ali com a reserva constituída, mas eventual desequilíbrio vai ser feita uma análise anual, como é feita a análise do próprio plano do BD, e eventualmente pode ser que necessite ou não de alguma contribuição. Contribuição, Agora, que não é uma contribuição nova. Exato. Está dentro dos 12%, aqueles 12% tem essa contribuição de invalidez e morte. Ou seja, vai ser uma contribuição que também vai ter paridade. Vai ter paridade, sim. Outro ponto que a gente é importante, que esse percentual, como é que ele é calculado? Ele é calculado exatamente para cobrir todo o risco, mas ele é feito como forma de média. Né? Então, se a gente tivesse todo mundo se transferindo, né? Portanto, não tem contribuição. Não há necessidade, no primeiro momento, não haveria necessidade de já iniciar com contribuição, porque a ideia é exatamente essa, a gente já tem um fundo e não precisar fazer uma contribuição para esse fundo, porque ele já foi constituído, já temos o lastro. Porém, né, pode acontecer, como é voluntário, né, vai depender das características das pessoas, esse fundo pode não ser suficiente e a gente ter que cobrar uma contribuição em cima disso. E aí que entra a avaliação anual também que você vai estar fazendo, que você vai olhar a sinistralidade, vai olhar a movimentação da massa, a constituição do fundo e vai ver se... A rentabilidade do fundo, etc. Então, todas aquelas hipóteses atuariais que a gente comentou, né, no plano BD, para esse BDzinho ele vai ser utilizado também. Agora, nesse momento, muito provavelmente as pessoas estão se perguntando, bom, mas qual o tamanho disso? A gente falou, né, que vale a pena falar um pouco tanto da parte de invalidez e de morte. Qual é a frequência que esse benefício é pago hoje no BD? É um evento que ocorre com muita frequência? Como é que é a dinâmica de invalidez e Vamos separar aqui os benefícios. Né? Vamos aqui primeiro na questão do saldo projetado, que é a invalidez e a morte. Eles acontecem muito pouco porque a gente está falando de morte de ativo, né? De pessoas mais jovens. Isso. Então, não é que não aconteça. A invalidez, por exemplo, a gente não inicia um benefício de invalidez nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, não teve nenhum benefício de invalidez. Pensão por morte de ativo, sim, teve, infelizmente, mas também é muito pouco. São raros as concessões de pensão por morte de ativo. São benefícios importantes, são benefícios que estão no plano, mas que têm uma incidência pequena. Então, quando a gente fala que a gente está criando ali um fundo de cobertura de risco para atender a essa... Para custear esse saldo projetado? Não são valores tão significativos assim, né? Exatamente. É pela frequência, né? Não é pela frequência, né? Mas acho que, só para reforçar um ponto que eu acho que você citou, Rodrigo, que é a questão da morte, porque, né, a morte é uma coisa que vai acontecer para todo mundo. Mas a gente está falando aqui
sobre a ótica, e aí por isso, voltando lá na referência do benefício pleno, a gente está falando dos ativos, daqueles que ainda não estão em gozo de benefício. A gente não está falando aqui de um saldo projetado para quem já está em gozo de benefício, porque a proposta é custear aquela evolução de saldo que não se teve a oportunidade de fazer. Então, a gente está restringindo Por isso que a frequência é tão baixa, por isso que você falou dos mais jovens. Né? Perfeito. Até porque o assistido ele já constituiu o saldo todo, né? Assim, ele já tem todo o saldo constituído. Até o crédito de imigração, todos, inclusive os ativos, vão levar a parcela de risco também. Então, quando a gente fala de que vai sair um percentual do crédito de imigração para compor esse fundo inicialmente, a gente está falando por volta... De 1%, por aí. 1%. Né? Assim, esse valor pode mudar de acordo com as hipóteses, mas é por volta disso. O maior valor é do auxílio-doença. Então, eu não comentei do auxílio-doença. Né? O auxílio-doença, há uma frequência maior de entradas em auxílio-doença. Porém, ele não... Aí eu estou falando aqui do PBB, né? Ele não é um benefício vitalício. A invalidez e a morte são benefícios vitalícios. Então, até nisso, na calibragem, se você olhar o PBB e se você olhar o PBCD, eles são diferentes. Porque o auxílio-doença, como ele tem um valor que é temporário e a frequência é maior, a reserva de auxílio-doença será maior do que a reserva de invalidez e morte, devido à frequência. Só que ele não é alto porque o benefício é temporário. Aquilo que eu falei, o participante em auxílio-doença, em média, que a gente tem na FAPES, ele recebe auxílio-doença por 2, 3 meses. Então, não são períodos longos, né? Não são anos recebendo auxílio-doença. Até existem, né? Mas a média, a gente fica ali entre 2, 3 meses. Tem gente que recebe um dia, né? Porque recebe a partir do 15º dia, né? Então, assim, a pessoa recebe um dia, 2 dias. Então, são benefícios realmente que, por serem temporários, não geram uma reserva muito grande. Okay. E aí há uma limitação, né? Há um limite aí desse temporário. Acho que chega a 2 anos, né? Não, o auxílio-doença a gente paga enquanto a pessoa tiver auxílio-doença, a gente vai pagar. Não é comum passar de 2 anos, né? A gente até fala que quando a pessoa está há mais de 2 anos recebendo ininterruptamente o auxílio-doença, a gente classifica até já como um assistido, tá? Mas a gente não para de pagar o benefício. Ok. Bom, então é um pouco desse desenho, um fundo de cobertura de risco atendendo ao lastro, né, de todos esses benefícios, que já são benefícios que tem no plano BD, então não muda essa dinâmica, é só a forma de construção que é diferente. Né? Existe aí uma dinâmica atuarial, né, própria de um plano BD, o que não descaracteriza o plano como de contribuição definida, né? Porque, como o Rodrigo colocou, um plano de contribuição definida se olha o benefício programado e não o benefício de risco. Isso. Então, a gente tem uma dinâmica BD na parte de risco e vai ser feito um fundo já na partida com todos os valores para dar lastro para esses benefícios. Vai tirar, então, algo por volta de 1%. É que a gente sempre fala por volta porque esses cálculos, de forma definitiva, só vão poder ser feitos depois com o perfil das pessoas que migraram e com as premissas que estiverem envolvidas, né? Eu vejo que a gente pode até falar, Marcelo, sobre coletivo, né? Que ele tem uma característica coletiva dentro do CDI. Ele tem um mutualismo aí, nesse momento tem, né? Porque, talvez de novo... Talvez para os nossos participantes não ficarem com um mini BD na cabeça, é falar que ele tem uma dinâmica coletiva dentro do plano para custear o risco. Exatamente. Nesse tem tem uma coletividade. Uma coletividade, tem um mutualismo para essa dinâmica exatamente de proteção. E eu acho que vale lembrar que aquela cobertura de risco adicional não entra nesse fundo. É uma seguradora, como a Mari comentou. Isso. É uma coisa separada, é opcional e esse não tem paridade, porque nesse risco há paridade, né? O participante paga e o patrocinador vai pagar a outra metade. Mas no de risco é opcional e o participante vai pagar, quem quiser vai pagar sozinho, e não é um fundo do plano, é uma seguradora em que a FAPES vai intermediar. Exatamente. Perfeito. Então vamos falar das contribuições, né? Quais são as contribuições que a gente vai ter, né? Então, no regulamento ele está previsto, né, uma contribuição básica, ela é obrigatória. Como foi dito, né, para se estabelecer o limite máximo dessa contribuição, né, o limite máximo que essa contribuição pode ser feita com paridade, estabeleceu-se percentual de 12,04 do salário. Então, o participante ele pode escolher contribuir entre 2 e 12,4.
tá, do salário de contribuição. Essa contribuição é uma contribuição obrigatória para ativos e autopatrocinados. Não existe contribuição obrigatória para os participantes em BPD, para aqueles que optaram, né, que migrarem como benefício proporcional diferido ou optarem pelo benefício proporcional diferido. Não existe contribuição obrigatória, né, com diferença para o BD, para assistidos e pensionistas. E deste valor, né, vamos por hipótese, né, a gente... acho que quando se fala em plano CD, a gente sempre fala que uma das grandes vantagens é a paridade, né, que você começa ali... Vamos falar que com 100% de rentabilidade da partida. Então, a tendência é que as pessoas, né, obviamente, olhando para a dinâmica familiar e econômica de cada um, mas a tendência é que as pessoas optem pelo teto, porque senão você está deixando dinheiro na mesa, né? Porque o seu patrocinador está disposto, cada R$1 que você bota, o patrocinador bota R$1. Se você vem para o teto, ele te acompanha sempre ao que você contribui, né? Se você está em 2%, ele te acompanha em 2%. Se chega a 12,04%, ele te acompanha em 12,04%. E desse percentual, então aí por hipótese desse 12,04, desse percentual, na hipótese de se, numa avaliação, for necessário para lastrear os benefícios de risco... Alguma contribuição adicional. Alguma contribuição, você não vai ter uma nova contribuição no plano. Você vai, desses 12,4, um pedacinho... Vai ser destinado... 1%, X%, 0,4%. Em vez de ser destinado para o saldo, vai ser destinado exatamente. Pro risco. Então, ele vai contribuir, né? Se ele junto contribuir, com paridade. Isso. Se ele vai contribuir com 100, o patrocinador vai botar 100. Se nesse cálculo, R$5 é para o risco, vai 95 para o saldo dele. É isso que vai constituir o saldo dele, né, para o benefício programado. E 5 vai para o... Na verdade, 10, porque você tem a paridade. Então, você tem lá 95 de cada lado para o saldo dele e 10 para custear, para ir para aquele fundo de cobertura de risco para custear, tá? E aí a gente não tem joia? Não tem joia. Então, como eu falei, o patrocinador vem igual, não tem joia e não tem PED. Não tem PED. A gente não fala de PED, né? O fato dessa parcelinha mutualista, dessa parcelinha coletiva que é o risco, existir neste plano CD, não tem uma surpresa. O limite dele vai ser sempre 12,04. Agora, Rodrigo, tem um ponto aqui que a gente vai ter que explicar. Porque, em algum momento, a gente chegou a falar, eu acho que no acordo, em alguns momentos a gente chegou a falar de 12,52. Foi, verdade. E agora está 12,04. Onde é que foi parar os outros 0,48? Esse valor é do PED, né? O PED que vai ter a contrapartida do banco. Então, não faz sentido a gente cobrar do banco o que ele já pagou. Então, por isso que reduziu de 12,52 para 12,04. E aí, esse 12,04 é a média das contribuições, tirando os PEDs. Então, o que aconteceu, né? O acordo, como a gente colocou, né? Da média do que era vertido, né? Da média das contribuições que são vertidas para o PBB. Quando a gente fez esse cálculo pela primeira vez, a gente chegou a comentar o valor... Se comentou de 12,52, então, de repente, as pessoas que lembram aí têm o 12,52 na cabeça. Só que o que acontecia? Os 12, dentro dessa composição dos 12,52 estavam... 0,48 que era do PED. Do PED. E aí, quando foi percebido na dinâmica do aporte do patrocinador que o valor do PED estava ali, porque o patrocinador... Vai fazer o aporte à vista. Ele vai ver a parte do resultado, né? Vai ter paridade, vai ter aquelas contribuições dos assistidos, né? Sim. Também vai estar ali, né? O pessoal que lembra... Contribuições futuras. As contribuições futuras dos assistidos, está ali. As parcelas do aporte do patrocinador, né? As contribuições futuras dos assistidos, a parte de resultado, que é paridade também, e o PED, que tem a mesma natureza de resultado. Bom, se a gente considerasse aqui esse 0,48, que é referente ao PED, na média, a gente estaria considerando o patrocinador pagando duas vezes. Isso. Então, é por isso que esse valor foi para 12,04. Ou seja, ele está totalmente de acordo com o conceito que foi estabelecido no acordo, e o patrocinador está honrando com o compromisso dele. Mas o valor, então, é 12,04. Bom, mas além das contribuições que a gente diz que são básicas, né, obrigatórias, tem também as contribuições voluntárias. Isso. Como é que funcionaria, né? Elas são... Então, num plano de CD, os participantes também podem fazer aportes, que podem ser mensais ou eventuais, são facultativos, é de livre escolha, para sempre acrescentar e colocar mais recursos para crescer o saldo acumulado.
Então, esses aportes extras, né, como eu falei, são mensais ou são eventuais. Todos os participantes podem fazer, inclusive os BPDs. Então, o BPD ele não tem mais a contribuição obrigatória, né? Ele está aguardando lá o momento que ele vai entrar em gozo de benefício. Mas se ele quiser crescer o saldo dele, enfim, vender um imóvel, receber uma herança, quer colocar, a gente tem um incentivo fiscal, né, do limite até 12% das contribuições são dedutíveis da base do cálculo do imposto de renda para quem faz a tabela progressiva e a declaração completa. E aí ele pode crescer. Então, todos podem fazer, inclusive assistidos, que também podem fazer aporte para aumentar o saldo. Enfim, já pensando no futuro, pensando em proteção familiar, planejamento sucessório. As pessoas tiverem acesso ao simulador, elas vão poder fazer essa... Isso. Né, assim, querendo colocar mais do que os 12,04, onde tem a paridade, elas podem colocar mais recursos para depois usufruir dos benefícios. É importante só frisar que essa contribuição voluntária aí não tem o aporte do patrocinador, né? Não tem. Ela é só do participante. Um ponto que eu acho que é importante ali, que eu acho que as pessoas não viram, e porque não tem, carregamento administrativo, né? A gente não... Toda a contribuição do participante vai para exceto aquela que vai para o risco, caso tenha. Toda não tem um pedaço que vai para o PGA. Vai ter uma taxa administrativa, o patrimônio vai pagar o custo administrativo, o retorno do investimento que vai pagar isso. Então, assim, todo o dinheiro que a pessoa... Diferente do PBB, em que 10% da contribuição vai para o PGA, né, vai para a parte administrativa da FAPES, nesse plano, tudo vai para o saldo do participante. Isso. E tem um ponto aqui também que é importante, né? Depois a gente vai entrar ali no risco adicional, mas que diferente também do PBB, como a gente está falando de um plano mutualista, da constituição da reserva para custear os benefícios vitalícios, os participantes não podem ter interrupção de contribuição. A contribuição ela é contínua. Então, por hipótese, um participante sai de LIP, ele precisa optar pelo autopatrocínio para se manter no plano por conta dessa necessidade de continuidade, porque ele está constituindo o benefício para receber de forma vitalícia. No plano CD, o saldo é individual. O que vai dar a medida do grau do benefício e da renda que ele vai levar é quanto ele constituiu ao longo da vida. Então, é previsto, né, até olhando para a flexibilidade no plano CD, a possibilidade de suspensão temporária das contribuições. Então, quando o participante, né, eventualmente, o colaborador do BNDES, participante do plano, sai de LIP, se eventualmente ele não quiser contribuir, ele pode pedir a suspensão. E durante toda a permanência dele no plano, né, durante todo o vínculo dele com o plano, ele tem a possibilidade de suspender ali até 12 meses, no máximo 12 vezes. Né? Então, seria um total de 24 meses ao longo de toda a vida contributiva dele dentro do plano. O Rodrigo tocou na parte de taxa de carregamento, e como a gente está falando de um processo de migração, então a gente está sempre comparando os dois planos, né? Então é importante saber o que acontece num plano e o que acontece no outro. Sim. E essa questão da taxa de carregamento, ela traz uma ansiedade grande, né? As pessoas olham 10%, isso traz uma série de questionamentos. Então acho que vale a pena até aproveitar a oportunidade e falar um pouquinho dessa taxa de carregamento de 10%. Quem lê o regulamento do plano CD, do PBB-CD, vai ver que também está previsto taxa de carregamento. A possibilidade de. A possibilidade de. Mas, como o Rodrigo colocou, não está previsto trabalharmos com taxa de carregamento. Está previsto trabalharmos apenas com taxa de administração. Mas eu acho que vale a pena, Rodrigo, até porque tem gente que vai migrar e tem gente que não vai migrar. E é importante que as pessoas que não vão migrar saibam como o PBB funciona e o que está sendo endereçado dentro do PBB. Então, quando a gente fala de taxa de carregamento de 10%, e quando a gente quer comparar somente com taxa de administração, o que equivale àquela taxa de carregamento do PBB de 10%, se eu fosse transformar em taxa de administração, quanto mais ou menos ela vale? Para a gente poder comparar um plano com o outro. No PBB, a gente tem duas fontes administrativas. Uma é a taxa de carregamento, que todos conhecem, que é o 10%, e outra também uma taxa de administração. A taxa de carregamento de 10% representa 0,3% do patrimônio, por volta disso. E a parte da taxa administrativa é por volta de 0,2%. A gente fica, na verdade, com uma taxa, se comparada com o patrimônio, seria uma taxa de 0,55%. Né? O mercado, a gente está mais ou menos na média da fechada. Se for comparar com entidades abertas, as entidades abertas chega até 3% de taxa administrativa. Então, nossa taxa é muito mais baixa. Então, esse é um ponto importante. A gente acaba falando de 10%, e obviamente 10% hoje,
inflação, né? Quando era inflação, naquela época que a gente viveu, 10%, as pessoas estavam acostumadas com essa taxa. Mas hoje em dia, 10% parece muito. Uhum. Quando a gente acaba falando de taxa de carregamento de 10%, isso traz uma apreensão muito grande nos participantes. É quase um absurdo, né? Ter alguma coisa de taxa de carregamento de 10%. Mas quando a gente compara com taxa de administração, a gente estaria falando, então, na verdade, de algo em torno de 0,2, 0,3. Sim. Ou seja, no all-in, você está falando de uma taxa de administração de 0,4, 0,5. Isso aí. Né? E aí, só um ponto, a gente não vai fazer essa mudança agora, exatamente por conta da migração, mas já existem planos para, no futuro, o PBB não ter mais taxa de carregamento, ter somente taxa de administração, porque fica exatamente mais fácil de comunicar para o participante. E até mais fácil de operacionalizar também. Todo mundo ganha. Então, um plano que já existe, né? A gente só precisa, de fato, terminar esse processo de migração para poder endereçar, é fazer essa mudança de modo que os planos ficariam só com taxa de administração. Todos os outros planos da FAPES hoje só têm taxa de administração. Sim. Então, seria uma mudança, mas sempre foi, né? A gente sempre escutou por parte do participante essa apreensão, porque, poxa, uma taxa de carregamento de 10%. É porque agora não se usa mais taxa de carregamento, né? Principalmente entidade aberta não tem taxa de carregamento. Então, a gente ficaria com... Que as pessoas conhecem mais, né? O importante aqui é que as pessoas tenham essa certeza, né, de que o que a gente está praticando no PBB, em termos de taxa de administração, vai ser mais ou menos o que vai ser praticado também no PBB-CD. É a questão da neutralidade. A gente sempre está buscando a neutralidade, até na taxa de administração. Perfeito. Vamos, então, fala um pouquinho... Né? Basicamente, aqui é um resumo, né, dessa cobertura de risco adicional, né? O risco adicional é opcional, assim, até tá ali, assim, a pessoa paga sozinha, a seguradora que cobre, então não vai ser aquele fundo coletivo, vai ser uma contribuição separada que a pessoa vai fazer, não tem paridade, e o valor é definido pelo próprio participante, é para dar flexibilidade mesmo. Aí vai depender de duas variáveis aí, né? O quanto o participante vai querer cobrir. Ele vai querer cobrir 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 100 mil, enfim. E a idade dele, né? E quem define essa taxa vai ser a seguradora. Né? A FAPES, ela não tem nenhuma influência. Ela tem até uma negociação, mas não é a FAPES que define qual será a taxa que vai ser praticada pela seguradora. É o prêmio, né? É o prêmio. Em seguro, a contribuição é conhecida como prêmio. E o participante ele pode... a qualquer momento contratar esse risco adicional, assim como a qualquer momento ele pode deixar de ter. Não é uma amarra. Quando ele migrou, ele tem que optar se vai ter ou não vai ter, e depois de escolhido ele não pode mudar de ideia. Não, ele pode mudar de ideia. Tá? Exatamente para ter flexibilidade. Flexibilidade. Né? Ele pode até mudar o valor, inclusive. Né? Estava cobrindo 200 mil, agora quero 500 mil. Enfim. A FAPES ou vice-versa. A FAPES vai ajudar o participante, né, a ter uma ideia de o que ele tem coberto, o que não tem, se ele precisa, né, para tomar essa melhor decisão. E como a gente falou, né, a gente está falando aqui de seguradora, a gente está falando de prêmio, a gente está falando de capital segurado, mas ele não tem apesar dele ter um comportamento similar, ele não tem a característica do seguro de vida que você contrata e recebe o valor. Na verdade, ele é uma proteção adicional exatamente para você engordar aquele saldo acumulado, né? Você crescer aquele bolo que você tem acumulado, e aí isso é para ser convertido em forma de renda. Esse capital vai vir da seguradora, no caso do evento, diretamente para a constituição, né? Para a soma dele do saldo constituído, para reverter em forma de renda. Isso é importante. Perfeito. Vamos falar agora das formas de recebimento, né? Esses benefícios, a gente falou das contribuições, mas agora como é que a gente pode receber esses benefícios, né? Tá bom. Então, os benefícios, né? Eles estão previstos. Todo mundo já está elegível, aqueles que, né, enfim, continuarem no momento em que se aposentarem. No momento da aposentadoria, você tem a possibilidade de sacar até 25% do saldo total acumulado a título de antecipação de benefício. Né? Mari, se eu não quiser ressacar os 25 naquele momento, mas eu quiser sacar 5, eu posso sacar os 20 depois? Não quero sacar nada no momento da concessão, sobre a ótica até de benefício tributário, a gente na frente vai falar um pouquinho. Eu quero sacar 10 anos depois, eu quero sacar... Posso também.
Então, assim, pode sacar de uma vez, pode não sacar no momento da aposentadoria e optar por depois, posso sacar, tem um mínimo ali de 5%, que é o mínimo do saque que ele precisa fazer, se ele optar por fazer, mas ele tem até o limite de 25%. Então, se ele quiser passar 5 anos, todo ano sacando 5%, ele poderia. Tá. Fica da dinâmica dele, tá? O saldo remanescente, então, no caso do saque, o saldo total menos o saque, esse saldo remanescente ou o saldo total, né, no caso de não ter sido efetuado o saque, ele é transformado numa renda, em forma de renda, e o participante vai poder escolher entre optar por receber um percentual sobre saldo, que vai de 0,25% a 2% do saldo. Ele pode receber por um prazo, eu quero receber de 5 a 30 anos, né, ou eu quero receber uma renda atuarialmente equivalente. Tá? Então, ele tem essas 3 formas de recebimento. Que são as mesmas 3 formas que estão no nosso plano CD hoje. Que já existem. Isso aí é exatamente igual. São as 3 formas comuns, mais comumente praticadas no mercado, entre as entidades fechadas. Tá bom. E lembrando que é equivalente à renda vitalícia. Não é uma renda vitalícia. Se a pessoa tiver uma sobrevida acima do que a gente esperava, pode ser, né, que o saldo termine. Isso. É só para ter essa dinâmica, assim, é equivalente, não quer dizer que seja. Exatamente. Ela não é uma renda vitalícia. Ela não é uma renda vitalícia. Que é uma característica do CD. O dinheiro aqui pode... Exato. Pode acabar extinguir em algum momento, né? Dependendo do esse é um dos riscos. Até assim, quanto maior o saque, aumenta a chance do saldo terminar antes da pessoa falecer. Isso. Perfeito. Desculpe. Vamos falar então de um aspecto que a Mari chegou a já tangenciar na abordagem anterior, que é do aspecto tributário, né? A gente hoje tem 2 regimes, um progressivo e um regressivo. A lei antigamente obrigava que o participante ele escolhesse o regime no momento da adesão. No plano CD, tá? Porque no plano BD não há escolha de regime. É só regime progressivo, que é igual o regime do nosso salário. Assim, quando tem um salário... Okay. Então, no BD, regime só progressivo. Não tem escolha. Agora, no CD, antigamente, a pessoa tinha que optar antecipadamente. Isso. No momento da adesão, ele fazia essa escolha. Só no momento da primeiro saque. Do primeiro saque. Que a pessoa faz. Do primeiro recebimento. E aí ela vai ter a opção de optar por regressivo ou progressivo. Isso. Então, facilitou muito, né? Porque antes, na adesão, é muito complicado você optar por uma... Porque, assim, tem momentos que é melhor o progressivo e tem momentos que é melhor o regressivo. Tá. Você, no momento da adesão, fazer a escolha, você fazia uma escolha meio no escuro, né? Você não sabe qual é o melhor. Essa regra ter mudado beneficiou a todos os participantes de todos os planos. Então, né? vamos começar Mudou recente, né? O regime regressivo entrou ali em 2005. Né? Foi 2005. Se não foi isso, foi entrou em 2005. E aí a gente ficou 20 anos quase, né? 19 anos com essa prerrogativa de que a escolha ela precisava ser definida no momento e a não manifestação levava ele automaticamente para um progressivo, porque na verdade você fazia a escolha pelo regressivo. Você não escolhe um regime, você faz a escolha pelo regressivo. E aí recentemente, em janeiro de 2024, a legislação mudou para permitir, né, mudou essa dinâmica para que a escolha acontecesse no momento do primeiro recebimento. Tá bom. Então vamos falar do progressivo, que eu acho que é o que quase todo mundo conhece, porque é o dia a dia do nosso salário, né? Exatamente. Progressivo é o que a gente tem, né? Todo CLT conhece bem o modelo progressivo, né? Então, assim, são alíquotas que vai da isenção até 27,5%, e é permitido na declaração anual você fazer vários ajustes. Então, questão de saúde, né? O gasto que você tem com saúde, com educação, os dependentes, partes são abatidas no pagamento. Então, assim, você não paga a alíquota cheia, né? Você sempre tem um percentual que você consegue abater. Já no regime, e é progressivo porque quanto maior o salário, maior era a alíquota, né? A gente vai mostrar os percentuais depois, né? A tabela. Mas quanto maior o salário, maior a alíquota. Então, por isso que ele é progressivo, ele vai aumentando de acordo com o salário. Okay. O regressivo, ele não olha salário, né? Assim, então, no regressivo, quanto menor o salário, eu pago mais? Não, não é isso. O regressivo é quanto mais tempo você tem de plano, de contribuição, menos você paga de imposto de renda. Lembrando que, como o regressivo só é possível em planos CDs,
O tempo a ser contado vai ser da data da efetiva migração. Então, o tempo do BD não funciona. Nesse caso, para elegibilidade, ele vai funcionar. Ok. Né? Mas para a questão de imposto, não. Tá bom. Então, se a pessoa vai receber o benefício no primeiro ano, ele vai pagar 35% de imposto. E tem outras coisas que também... Então, vamos fazer um exemplo aqui. A pessoa migra, tem direito a sacar 25%, ela migrou, vamos imaginar que ela migrou e se aposentou. Uhum. Aí ela tem direito a sacar os 25%. Ela saca os 25%, entraria em que alíquota ali? Entraria no 35%. 35%. Isso. Agora, ela vai e não saca esses 25% inicialmente porque eles não são obrigatórios. Ela tem direito de sacar ao longo do tempo. Aí ela deixa para sacar esses 25% daqui a 5 anos. Ela pagaria 25%. Isso. Lembrando que o que está ali é o período de acumulação de cada dinheiro, não é do tempo de plano. Por que isso é importante? Isso. Porque quando a pessoa, por exemplo, a pessoa ficou contribuindo por 10 anos e que resolve sacar todo o dinheiro, ele não vai pagar 10%, ele vai pagar mais, porque eu vou contar o aniversário de cada entrada de dinheiro. Então vamos fazer outro exemplo. A pessoa migra, 5 anos depois ela decide se aposentar. Então, logo esse primeiro benefício já teria 5 anos de... Isso. Desde do momento da migração. Ele entraria com 25%. Mas lembrando que ele fez contribuição não só... Ele continuou contribuindo por 5 anos. Isso. Então, e a regra é, primeiro dinheiro que entra é o primeiro dinheiro que sai. Esse é o ponto. Então, se o benefício fosse os 5 anos, né, já paga o suficiente o benefício, ele vai pagar a alíquota toda dos 5 anos, que no caso ali é 25%. Ou seja, cada vez que você estiver fazendo um resgate, você vai ter que identificar aquele dinheiro, de onde veio, qual é o tempo que ele tem. Isso, exatamente. E aí a tabela do regressivo vai incidir sobre aquele tempo. É como se você consumisse as contribuições mais antigas, né? Então, como o Rodrigo falou, a metodologia de cálculo, a nomenclatura é PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, você consome, né, num benefício as primeiras contribuições que entraram. Se, vamos imaginar que um participante escolheu 0,5% para receber. Se dentro daquele meio... Então, ele tem um saldo acumulado que já tem há 2 anos, tem um saldo... As contribuições que foram vertidas entre 2 e 4 anos, aquelas que foram vertidas entre 4 e 6, até 10 anos. Digamos que ele ficou 10 anos contribuindo. Se aquele 0,5% consome todo o montante, né, ou vai consumindo parte durante tantos meses ele receber, consumindo parte daqueles recursos que ficaram acumulados há mais de 10 anos, ele está na menor alíquota. Agora, não, ele contribuiu e ele tinha aqui um pouquinho acumulado com 10 anos e um pouquinho acumulado com 8. Então, é feito todo um cálculo que vai usar. Ele vai uma parte da alíquota de 10 e uma parte da alíquota de 8. Então, não ele vai ser sempre 10, sempre 8, sempre 6. Você tem agora vamos pegar, então, um participante mais jovem, que ele migra e que, eventualmente, ele só vai se aposentar 15 anos depois. Provavelmente ele vai estar 100% no 10%, porque como ele migrou um valor e o valor muito é alto, esse valor não considera o valor nominal, né? Considera a acumulação desse valor, né? Assim, isso é importante dizer. Isso. Eu migrei 1 milhão, quer dizer que 1 milhão vai pagar e tudo o resto vai pagar mais porque a rentabilidade foi ao longo do tempo? Não. O dinheiro que foi gerado com esse 1 milhão através de rentabilidade, ele entra no histórico. Então, provavelmente, ele vai entrar na alíquota mínima ali de 10%. Então é importante entender bem essa dinâmica. É claro que é uma dinâmica pessoal, porque cada caso vai ser um caso. Né? Até porque as pessoas têm opção de... Né, quando a Mari colocou que a pessoa pode, por exemplo, no prazo certo, ela pode escolher diferentes tempos, ela pode mudar isso também. Então, ela pode, ao longo do tempo, montar várias estratégias. Ela pode receber menos e depois ela receber mais. E tudo isso de acordo com uma programação de um planejamento tributário. Isso. Mas a verdade é que existe, dependendo do desenho, uma possibilidade significativa ali de você pagar menos imposto optando pelo regressivo. É claro que tem que tomar cuidado, né? Porque se a pessoa fica ali nos 2 anos ou 2 a 4, tem alíquotas bem maiores do que no progressivo. E se for benefício muito baixo, por exemplo, o progressivo pode fazer sentido porque ele pode ser isento. Então, assim, tem... Exatamente, é muito pessoal. Muito pessoal. Tem que ser feita esse tipo de análise. Mas, eventualmente... E tem uma outra análise que não dá para ver na tabela, que é a questão do que você pode descontar.
No progressivo, você pode fazer os descontos de contribuição para saúde, né, de gastos com saúde, de dependente, etc. e tal. No regressivo, não. Não tem ajuste no final de ano. Porque a tributação é de uma natureza tributação exclusiva. Tributação exclusiva. Então, isso também tem. Se a pessoa tem vários gastos, né, com educação, saúde, tudo bem que tem o plano do BNDES que não paga, né? Mas, eventualmente, se tiver esse tipo de coisa, tem qualquer gasto que você desconta, né, no regressivo ele não vai poder descontar. No regressivo, o único desconto que existe é o desconto por idade. Isso. Tá? É o único para base de cálculo. Para base de cálculo. É o único desconto que tem. Todos os outros descontos não tem no regressivo. Se a pessoa foi isenta, que a gente já recebeu até FALIFAP sobre isso. Mas eu sou isento do imposto de renda por motivo de doença. No regressivo ele também é isento, assim, não faz nem sentido, porque ele não precisa nem optar pelo regressivo, porque ele já é isento no progressivo, né? Mas, eventualmente, né, ficou doente depois. No regressivo, a questão da doença, né, também pode ser um motivo de abatimento ou de isenção no regressivo. Mas só esses dois, tá, gente? Assim, educação, número de dependentes, não entra no regime regressivo. Tá bom. Esse é um ponto importante para as pessoas entenderem, né, e verem aí qual é Tem que ver o número de descontos também. Não só ver a tabela, como ver o número de desconto. Eu tenho muito desconto, não tenho muito desconto. Porque se a pessoa não tem quase desconto, é só olhar a tabela. Agora, eu tenho muito desconto, isso pode fazer muita diferença. Bom, eu acho que antes de vir aqui para os pontos importantes, eu vou pegar algumas perguntas que já surgiram aqui, que tratam dos temas que a gente estava falando, né? O Iago, ele faz uma pergunta que não há migração de valores hoje da reserva de risco para o novo plano? Vai tudo. Essa pergunta é até da live anterior. A gente vai pegar a reserva do benefício programado e do benefício de risco para fazer o cálculo do crédito de imigração. A gente não vai fazer só do programado, não. A gente vai fazer de tudo. Só que tudo vira saldo do participante. Esse saldo, principalmente para os participantes que estão longe da aposentadoria, pode ser que não seja suficiente para pagar uma invalidez ou morte. Por isso que a gente está colocando aqui no CD a questão a figura do saldo projetado. O Leandro Loriato está fazendo outra pergunta. Existe nesse plano a figura do auxílio-doença, complementação similar ao PBB em caso de afastamento que entre no INSS. O complemento, se existente, é em cima do saldo projetado ou do saldo atual? Nenhum dos dois. Ela é em cima do fundo de risco, da fundo de cobertura de risco. O auxílio-doença, ele não porque aí não seria nenhum benefício, né? Seria uma antecipação de benefício. Isso. Então, assim, não tem a figura de antecipação de benefício. Tanto o saldo projetado quanto o pagamento de benefício de auxílio-doença sairá desse fundo coletivo de risco. É isso. Porque isso é interessante, né? Porque tem alguns planos que ele apresenta ali um benefício, mas no final ele tira do saldo, né? Isso. A gente já viu planos em que... E aí, assim, se tem num desenho desse, o que você está permitindo é simplesmente a pessoa tirar o próprio dinheiro que ela já tem, só que de forma antecipada. Isso. Né? Então, aqui é diferente, né? Aqui a gente criou primeiro a dinâmica de saldo projetado, tanto para morte quanto para invalidez. E no caso de auxílio-doença, é um fundo que faz esse pagamento. Que custeia isso. Não prejudicando o saldo que o saldo dele continua, colocou. Né? Sendo rendendo. Eu diria que esse é a única criatividade que a gente teve em relação aos demais planos CDs, porque não é normal ter benefício de auxílio-doença e quando tem, sai do saldo. Então, assim, se tem a gente falou que a gente tentou ser o mais... olhando o mercado e fazendo coisas do mercado, o auxílio-doença realmente a gente olhou o PBB. A gente não olhou o mercado porque a gente entende que fazia sentido ter essa cobertura. Porque a lógica era exatamente, né, um benefício que é considerado muito importante pelos participantes do PBB, muito valorizado. E a ideia era que exatamente o PBB-CD também tivesse esse tipo de... Aí nesse caso, aí o olhar foi um pouquinho diferente, né? Quando você fala em plano CD... É aquela preocupação, você vai receber aquilo que você acumulou. Nesse caso específico, eu acho que teve uma preocupação de olhar mesmo, né, o perfil das pessoas que estão migrando. Participante, o que era de fato importante e ser valorizado, né? Vamos aqui no Gabriel Ferrer.
ele pergunta, por que a compensação do PED não ocorreu descontando-se o valor da migração individual de cada um, ao invés de diminuir o percentual de contribuição para 12,04%? Na verdade, esse também é da apresentação anterior. A gente vai fazer o seguinte, vai ter o saldo, vai ter a reserva matemática. Da reserva matemática é o quê? A diferença entre os benefícios e as contribuições. O PED é uma contribuição, então ele já vai ser reduzido da reserva. Só que tem a parte do patrocinador. A parte do patrocinador vai ter um aporte para aumentar o crédito de imigração. É só a parcela do patrocinador. A parcela do participante está sendo abatida do crédito de imigração. Perfeito. O Iago, ele faz uma pergunta. Por que há pagamento de taxa de administração em cima de um saldo no qual houve o pagamento de 10% no carrego? Não seria um pagamento sobre o saldo que foi descontado? Eu acho que ele está falando do PBB, né? No caso... Mas, de novo, no PBB, primeiro que é coletivo, né? Então não teve desconto em saldo porque ninguém tem saldo no PBB. Assim, a primeira diferença entre o BD e o CD, né? O BD, na verdade, é um saldo, é um patrimônio para todos. É um condomínio. Cada um tem a proporção que a gente vai fazer, a individualização que a gente vai fazer é só para efeito da migração. E quando terminar a migração, volta a questão coletiva. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O que você teria, se a gente não tivesse a taxa de carregamento, esse valor seria descontado do patrimônio. Assim, a gente tem que custear de alguma forma o custo operacional do plano. Então, você sempre vai tirar um pedaço, não é um desconto de saldo que a gente vai fazer festa com ele, não é isso. É um desconto para pagar a luz, é um desconto para pagar o sistema, é um desconto para pagar os funcionários. Então, assim, é a questão operacional. E esse custo... No PBB, 10% era do carregamento e um pedaço vinha do investimento. O que a gente vai fazer é só mudar a forma, assim, porque o custo operacional vai se manter. Não vai aumentar o custo, diminuir o custo porque virou CD. Eu acho que o ponto que a gente quis trazer aqui, né, é que quando a gente fala de 10%, isso soa naturalmente como um valor muito alto, Sim. Quase que abusivo, né? E aí a informação que a gente trouxe aqui é de que, fazendo uma comparação, quando se fala de taxa de carregamento de 10%, equivale a algo de 0,2, 0,3 de uma taxa de administração, que aí as pessoas olhando para a taxa de administração, que é um parâmetro que no dia a dia as pessoas estão mais acostumadas a ver, aí elas percebem que 0,2, 0,3 é aceitável, né? E é o equivalente aos 10. Então, é mais nesse... Eu acho que tem um ponto aí, talvez, da pergunta do Iago, né? Do nosso participante, que eu acho que é o seguinte, né? Quando a gente está falando de taxa de administração para plano CD, né? Como é que o plano CD, como é que o saldo individual ele cresce, né? Com os aportes e com a rentabilidade. A rentabilidade é o retorno dos investimentos. Quando a gente está falando em plano CD de taxa de administração, a gente está falando que o retorno dos investimentos que é repassado, que valoriza a cota, que é a medida da evolução financeira do saldo do participante, ele é líquido da taxa de administração. Então, não é que ele vai ter um desconto do saldo dele. O saldo dele não vai ter um desconto desse valor. Porque ele falou, você está falando de taxa de administração, de taxa de carregamento, taxa de administração, você está descontando do saldo? Não, você não está tirando o valor do saldo. É porque o saldo ele vai ter uma valorização que vai estar deduzido, né? O retorno desse investimento ele vai estar deduzido. E aí o Léo ele vai explicar toda essa dinâmica quando a gente está falando de investimento. Mas, assim, não tem redução do saldo dele para o custeio administrativo. Né? O Mauro Bottino faz uma pergunta sobre esse tema que a gente acabou de trazer, que é do imposto regressivo, né? Sobre o imposto regressivo, essas alíquotas passam para os beneficiários dependentes ou recomeça a contagem do tempo? Ele mantém o tempo. Mantém o tempo. Mantém o tempo. Porque é o consumo do saldo. Né? Isso. No caso da regressiva, a gente está falando de quanto aquelas contribuições, então, se já tempo tiver... que aquelas contribuições ficaram acumuladas. Isso. Então, se já tiver um participante, né, já esteja ali usufruindo dos benefícios e já está numa fase que todo o pagamento está sendo incidindo 10%. Isso. Por absurdo, né? Colocando um exemplo. Se por acaso ele falece, isso passa para os permanece os 10%. Permanece. Aquele dinheiro já estava acumulado há mais de 10 anos para estar consumindo aquela não é olhado a pessoa, é olhado o tempo que o dinheiro esteve no plano.
Bom, vamos colocar aqui um outro. Alex, ele fala, ou seja, no caso dos já assistidos, para o saldo migrado, não haverá imposto regressivo, pois irá sendo consumido e não houve tempo de acumulação. E se optar, paga 35 quando antes era 27,5? Não. Então, vamos lá. O regressivo. Aqui, Rodrigo, é bom. Essa pergunta é boa. Só para ficar bem claro aqui. Vamos imaginar um aposentado, que já está aposentado, aí ele migra e ele decide tirar o saldo. Vamos supor aqui, para ficar. Né, vamos imaginar que ele opta aqui por renda, por prazo certo, tá? E ele opta por 20 anos. Sim. Aí vamos voltar ali, na tabela. Se ele fica no progressivo, eu vou olhar o quanto esses 2% gerou de benefício. Se ele gerou menos que R$ 2.400, ele vai ser isento de imposto de renda. Se ele gerou mais de 4.600, aí eu vou ter que fazer aquela escadinha que a gente faz normalmente. Talvez ele já conhece bem, porque é o que ele já paga. Sim. Né? Mas vai continuar, se ele optar por isso, vai ser a mesma coisa, só que olhando o benefício, eu não vou olhar o saldo. Vamos para o regressivo. No regime regressivo, como a pessoa acabou de transferir, ele vai estar com o saldo todo naquela primeira alíquota. Ok. Então ele vai pagar 35%. Passaram-se 2 anos. Passaram-se 2 anos, lembrando que o assistido não fez contribuição. Então, o dele vai ser certinho ali a tabelinha. Isso, exato. Então, ele passou-se 2 anos, ele vai pagar 30 e assim por diante. Então, pode ser que para o assistido, como ele já começa com 35 e vai para chegar ali no 20, ele tem que esperar 8 anos, pode ser que não vale a pena. A não ser que ele seja um aposentado novo, né? E aí pode ser que vale a pena porque ele vai receber por tanto tempo que a maior parte da vida dele vai compensar, ele vai pagar 10%. Ou seja, voltando àquele ponto onde vai ser muito pessoal, vai depender muito da característica de cada um. Isso. Mas nesse exemplozinho onde ele tira em 20 anos, os 2 primeiros anos ele pagaria 35, depois 30, depois 25, depois 20, 15. A partir do 10º ano, até o 20º, todos esses benefícios estariam em 10%. Em 10%. Então, assim, claro, comparando com o progressivo, ele seria, entre aspas, penalizado ali nos 6 primeiros anos, ou nos 4 primeiros, talvez entre 4 e 6 fique mais ou menos igual, e a partir dali ele teria benefício. Então, é algo que a pessoa tem que o que ele tem que comparar é se esse valor que ele tira, em qual alíquota ele entra no progressivo, para ver se faz sentido para ele ir para o regressivo. Exato. E a predisposição dele de sacar de imediato, fazer aquela antecipação dos 25% de imediato ou não, né? Sim. Tem esse também. Em que momento que ele vai fazer essa antecipação dos 25%? A gente falou, né? Como a gente está explicando as características do plano, a gente está falando das pessoas que vão entrar em benefício e daqueles que, quando recebem benefício, como querem receber. Mas a gente tem que lembrar que, de fato, os assistidos terão a oportunidade, quem já está em benefício também terá a oportunidade de fazer o saque na migração. E não necessariamente só na migração, depois também, a qualquer momento. O Edson Moretti está perguntando aqui, que eu acho que o Rodrigo colocou, mas vale a pena... Quem não paga hoje IR por ter isenção devido a uma doença, não vai pagar. Não vai pagar. Ele não paga imposto. Então, ele não paga nem. Exatamente. Né? Bom, acho que a gente fechou aqui um pouco das perguntas que chegaram para a gente. Eu acho que a gente pode vir para os pontos importantes aqui. Benefícios e saldo variam mensalmente de acordo com o retorno dos investimentos e valor da cota. Então, como foi colocado ali, né, tem 3 tipos de sacar benefício. A dinâmica é essa, né? Tanto os benefícios quanto o saldo variam mensalmente. Acho que é importante também que, quando é o atuarialmente equivalente, ele é atualizado anualmente de acordo com o novo fator atuarial, com as novas hipóteses. Então, o benefício também pode cair, a depender de quanto teve retorno de saldo. Quando a gente for divulgar o simulador, vai ficar bem claro para o participante, porque ele vai poder ver cada um dos 3, como é que recebe. No nosso simulador, isso aparece. Então, ele vai... Eu acho que a gente traz aqui como ponto importante mais, porque assim, quando você está falando do PBB, ele sabe que ele vai receber 10 mil todo mês. Quando você está falando do plano CD... Ele escolhe... Quando é percentual, é percentual sobre saldo. Então, você tem uma variação. Quando é
prazo certo, ele está recebendo uma quantidade de cotas todo mês que é atualizada pelo valor da cota. Então, ele tem ali uma variação. Vai ter uma flutuação do valor. Uma flutuação. E no caso do actuarialmente equivalente, isso acontece uma vez por ano. Então, e não tem renda vitalícia, né? Porque é um plano CD. Mesmo, né? Mesmo quem... Não é só para quem vai conceder, que vai entrar em benefício não terá. Quem vem migrado, né? Os assistidos e pensionistas que porventura migrarem, não terão mais essa figura do benefício vitalício. Tem essa questão da antecipação de até 25% do saldo, né? Que pode ser recebido em cota única ou de forma parcelada, mas no mínimo 5%, né? Os assistidos e pensionistas também têm direito a resgatar esses 25%. Então, a pessoa, o ativo, quando se aposentar, ele vai ter esse direito. O assistido que migrar, ele já vai ter esse direito no momento da migração. Isso. Inclusive, isso já vai aparecer no termo de opção dele, se ele quer, se ele não quer, quanto ele quer, como ele quer. Exatamente. Né? Mas é a mesma dinâmica, são 25% que ele pode sacar logo de imediato ou ao longo do tempo, sempre tendo esse percentual mínimo de 5% por cada solicitação, né? O participante pode alterar anualmente esse percentual, então ele pode começar, ou o prazo, ele pode começa com 5 anos, depois ele percebe, não, estou tirando muito. Ou até o contrário, para ter o maior benefício fiscal. Ele começa com um valor menor para tirar menos dinheiro e depois aumenta. Essa dinâmica vai ser flexível, ele vai ter que estabelecer qual é a melhor estratégia para ele, né? E um ponto super importante, o participante pode optar por suspender o pagamento. Então ele pode, eventualmente, né, até pensando na questão tributária, assim, vários desenhos, né? É claro que aí depende muito da dinâmica de cada qual. Mas ele pode até se aposentar e não pedir benefício algum, né? Esperando que aquele recurso tenha mais tempo e ele usufrua de mais benefício tributário. É claro que isso depende da dinâmica de cada qual. Se ele tem outra fonte de renda. Se tem outra fonte de renda, etc. Mas, qual assim, o planejamento dele para a ideia do regulamento foi dar muitas opções, muita flexibilidade, exatamente para que cada participante pudesse... sabendo da dinâmica individual, né? Quando você tem uma dinâmica única falando de PBB, a gente, para o plano CD, a gente entende que cada participante tem sua dinâmica individual e aí ele consegue adequar ali, né? Moldar ali ao mais próximo daquilo que se adequa à realidade dele. Ele faz o próprio planejamento financeiro. Ele faz o planejamento financeiro, planejamento sucessório. Sim. Vamos lá. Possibilidade de destinar até 50% do saldo acumulado para os beneficiários indicados, a gente já tinha comentado. São os designados na nossa nomenclatura, né? Em caso de falecimento, o saldo vai para os herdeiros legais, né? Ou seja, o plano nunca fica com esse recurso. Essa possibilidade de optar pelo regime de tributação regressiva e não somente pelo progressivo é uma opção. Aqui é um breve resumo aí do que a gente comentou, né? E sempre lembrando que essa opção é no momento do recebimento do primeiro benefício. No caso dos assistidos, eles farão essa opção na migração. Isso. E no caso dos ativos, quando se aposentar ou, enfim, for receber o primeiro. O auxílio-doença, exatamente igual ao PBB, a mesma dinâmica de complemento, né? Institutos, autopatrocínio, portabilidade, benefício proporcional diferido e resgate. E aí, eu já faço até um link aqui com uma pergunta do Wagner Saboia, que ele estava perguntando, em caso de desligamento, como funciona? Exatamente, os institutos no caso de desligamento do banco. Né? Os institutos são previstos na continua legislação. Os mesmos institutos que a gente tem na legislação, né? Tanto no plano BD quanto no plano CD, continuam tendo esses institutos. Né? Só para lembrar, né, o Wagner, né? No caso do autopatrocínio, ele paga a parte dele e do patrocinador. No caso da portabilidade, ele transfere esse recurso para outro plano. Uhum. No caso do benefício proporcional diferido, aí a gente não está falando de BD. Então, congela o saldo dele, esse saldo vai ser só a rentabilidade até o momento da aposentadoria. E o resgate, ele tirar o recurso do plano. Mas lembrando de duas diferenças importantes, né? O autopatrocinado, quando a gente falou lá de contribuição básica e obrigatória, a gente falou lá que os participantes vão poder escolher entre 2% a 12,4% de contribuição. Quando ele se torna autopatrocinado, digamos que, por hipótese, ele era um ativo que contribuía com 12,04%, ou seja, ele estava no teto. Quando ele se tornou autopatrocinado, ele pode optar por mudar esse percentual.
passar como autopatrocinado, por exemplo, a contribuir só com 2%. Já que ele tem que contribuir, talvez, com a parte dele, com a parte da... Talvez não, né? Como ele tem que contribuir com a parte dele, com a patrocinadora, talvez ele entenda que ele pode diminuir. Os impactos estão sempre relacionados a quanto de saldo acumulado ele vai fazer. E no BPD, como o Rodrigo falou, você não tem redução de benefício. Você tem aquele saldo acumulado, ele fica rentabilizando até ele entrar no momento em que ele vai poder fazer gozo daquele benefício. Ele não tem mais contribuição obrigatória, mas se ao longo desse período, enquanto ele está aguardando para receber benefício, ele quiser fazer uma contribuição voluntária para aumentar esse saldo acumulado, ele pode fazer. Então, são pontos que, dentro desses dois institutos, são características diferentes do PBB. O Leandro Loriato faz uma pergunta, eu acho que a gente chegou a comentar, mas a gente volta aqui. Para fins de tempo, para o regressivo, será considerado o tempo anterior do PBB? Não. Não, só do CD. É porque o regressivo, ele fala, como o regressivo é contagem de tempo de contribuição, ele fala de aporte. E a migração, o crédito de migração, que é aquele valor que é aportado no PBB-CD, que veio do PBB, ele é um aporte para fins de plano CD. Bom, empréstimos, né? Na migração, os contratos de empréstimos e saldos devedores serão transferidos para o novo plano CD. Exato. Em caso de alteração na forma de recebimento do benefício, podem ser feitas repactuações. Pode e aí acontecer. a gente vai trazer aqui, né, mais tarde, como é que vai ser essa transição. Isso. E essas repactuações é porque hoje os empréstimos, o saldo, né, o valor que a gente tem de resgate, ele é considerado para cobertura. É uma garantia. É uma garantia para essa cobertura do empréstimo. E aí o que pode acontecer? Num plano CD, a pessoa pode, dependendo da forma de benefício que ela escolha, ela pode acelerar essa retirada de recursos do plano. Isso. E por conta disso, a gente tem que fazer uma adequação também em relação ao empréstimo. Então, a gente vai trazer essa questão do empréstimo em detalhe, mas é só para saber que vai ter empréstimo, só que algumas alterações, algumas customizações a gente vai ter que fazer em decorrência. Agora, um ponto importante, em caso de saque, aquele antecipação dos 25%, parte pode ser utilizada para bater o saldo. Isso. Né? Uhum. Agora, o crédito, esse é um ponto super importante, que várias pessoas já perguntaram, né? O crédito de imigração não pode ser utilizado para amortização do saldo. Não. São naturezas diferentes. O empréstimo não tem uma natureza previdenciária. E então, recurso. Isso daí é considerado pelo órgão regulador como uma antecipação de benefício que não poderia ser feito, então não pode ser utilizado. A não ser dentro dos 25%, como é o saque. Que aí já é diferente, porque a pessoa já está sendo. Já está aposentada. E aí ela já poderia fazer esse acesso. Exatamente. Né? Esses pontos aqui, só relembrando ali o PBB e o PBCD. Pontos de atenção, né? Renda final dependerá do nível de contribuição e da rentabilidade dos investimentos. A gente está voltando aqui a pontuar alguns pontos ali do CD. Né? Não há uma promessa de benefício vitalício fixo, o saldo pode esgotar. E a decisão, como a gente já colocou em várias apresentações, né? Ela deve considerar vários pontos aí, não é só o valor. Né? Teve um dia desses que um companheiro me falou, poxa, Marcelo, tem várias ali lives, né? Mas o que a gente quer saber mesmo é o valor. Mas eu falei, olha, mas a tomada de decisão não pode olhar só o valor. Né? Ela não é baseada única e exclusivamente nisso. Isso é um ponto até relevante, claro. É um ponto relevante, mas assim, é uma decisão definitiva, que você não pode voltar atrás. É importante, então é importante saber aí todas as nuances, né? Vai depender do perfil familiar, previdenciário. A gente colocou 4 itens ali, mas são bem mais do que só esses 4. Aí a gente botou os principais. Né? E é importante entender de fato, porque senão, eu pergunto para um colega meu para ver o que ele vai fazer, eu faço igual. As dinâmicas são diferentes, cada um é um. Então vale a pena olhar um pouquinho, né? Entender um pouquinho do processo para tomar a melhor decisão. Tinha aqui uma série de perguntas e respostas que a gente colocou, mas eu acho que a gente foi endereçando até na conversa, né? Respondemos também as perguntas que chegaram na live, né? E por conta do tempo, eu vou encerrar aqui a nossa live. Sem prejuízo, a gente vai colocar essas perguntas no FAQ, a ideia, novamente aqui divulgando o hot site, né? Entre lá no hot site,
A gente está separando em temas, tem apresentação, aqueles que quiserem ver a apresentação, ok. Os que não tiverem tempo, tem o FAQ, que já pode ir direto nas perguntas e respostas, de forma bem objetiva, ver ali os pontos. A gente vai levar essas perguntas e respostas também. A gente está colocando a apresentação nossa, está colocando a apresentação, né, dos slides e o FAQ. Então, todo esse material pode ser visto lá. A gente vai colocar essas perguntas, mas a gente endereçou boa parte delas aqui. E, obviamente, continua, né, nas próximas edições do Conversa com a FAPES para trazer todos esses pontos. E lembrando que qualquer dúvida, né, Marcelo, os participantes podem entrar em contato com a gente, né, podem, através do nosso Fale FAPES, endereçar uma dúvida, uma pergunta. Aquelas, né, que, obviamente, forem de comuns a todas, a gente vai sempre alimentando o nosso FAQ para a gente estar sempre... Isso é super importante, ele é vivo, né? essa comunicação, porque a gente... boa parte das perguntas que a gente coloca aqui são oriundas dos participantes, né? A gente pensa aqui mas nada tão bom quanto o próprio participante fazer a pergunta. Esse canal de comunicação acho que é super importante, né? E aí já fica o convite para a próxima live, que vai ser em outubro, que quem vai encaminhar é o nosso diretor de investimento, Leonardo, né? Que a gente já vai começar a falar, então, sobre essa parte de investimento no plano CD, como é que esses recursos são gerenciados, como é que esses recursos vão ser investidos. Como é que é a dinâmica, né? Como é que é a dinâmica, que é uma dinâmica diferente do BD, ele vai ter oportunidade de explicar e a gente avança nesse segmento. E aí, lembrando só que um ponto, né, que todo mundo tem bastante ansiedade, que é saber do cálculo, a gente vai apresentar os valores prévios em janeiro e junto com o simulador. Então, mais uma vez, agradecendo aqui a todos, a presença de todos aqui na live. Um abraço a todos e até a próxima.